Shabbat Shalom, meus amados, a palavra do Eterno nos diz, Zahor et Yom HaShabbat, Lekadishô, lembra-te do dia de Shabbat para o santificar. Queridos amados, neste segundo comentário da Parashá Itrô, nós vamos examinar o texto, meus queridos, que se encontra ali também no livro de Êxodo, capítulo 18, amém? Vamos aqui ver os versículos 3 e 4. Que diz assim, queridos: com o sogro de Moisés veio, né? Vamos aqui a partir então, aleluia, verso 2, 18, verso 2. E Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, a mulher de Moisés, depois que ele lhe a enviara, com seus 2 filhos, dos quais um se chamava Gerson, ou Gershom, porque disse, eu fui peregrino em terra estranha. E o outro se chamava Eliezer, porque disse, o Deus de meu pai foi por minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Amém? Então, queridos, o que nós vemos aqui é que um filho de Moisés, o mais velho, ele deu o nome de Gershom, ou Gerson, né? Porque ele foi peregrino, de Gersh, peregrino, amém? Em terra estranha. E o segundo filho, ele deu o nome de Eliezer, Ezer, ajuda, amém? Ajuda de Deus. El é Deus, Ezer, ajuda, amém? Então, ajuda de Deus. Então, o que acontece, meus amados? Nós vemos que Moisés, ele deu o nome a Gerson, porque efetivamente, né, como nós lemos na Torá, ele foi para a terra de Midian, fugindo dos egípcios, porque ele havia matado, né, um egípcio que estava maltratando um israelita. Amém? E nós vamos ver isso, meus irmãos, e ele fugiu para o Egito, e ele lá foi peregrino na terra de Midian. E peregrino porque ele estava em outra terra, né, outro povo. E ali, meus amados, nós vamos ver que o outro filho dele, chamado Eliezer, disse assim, o Deus de meu pai foi por minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Por quê, queridos? Porque Moisés, ele vai falar agora que Deus, como é que ele lá já em Midian, ele foi livre da espada de Faraó. Veja bem, esse momento que ele deu esses nomes aos filhos, são bem antes dele ter feito, se dirigido a Faraó para libertar o povo de Israel. Amém? Então ele está ali em Midian e ele dá o nome a esses 2 nomes ao filho. Agora, veja bem, não era para ser o contrário. O primeiro nome não era para ser aquele que Deus ajudou para fugir da face de Faraó, né? Primeiro ele foge e depois ele é peregrino, né, na terra de Midian, porque ele, para chegar na terra de Midian e peregrinar em Midian, ele teria que fugir da face de Faraó. Por que então o primeiro nome foi porque ele peregrinava em terra estranha, e o segundo nome, o nome do segundo filho, é que Deus o ajudou a fugir da face do Egito, se primeiro ele teria que fugir da face do Egito para depois chegar em Midian e peregrinar? Por quê? Então a resposta, meus irmãos, é a seguinte. A resposta é que Moisés, ele não estava se referindo a estar de passagem ali, peregrinando. Porque quem peregrina no local, ele está de passagem, ele não vai ficar ali, ele está peregrinando. Amém? Peregrinar quer dizer estar ali de passagem em Midian. Mas ele está se referindo que ele estava, por isso que ele botou o primeiro nome do filho dele, mesmo antes dele ter fugido da face de Faraó, mas devido a todas aquelas dificuldades que ele estava passando ali por causa daquela morte do egípcio, ele colocou primeiro o nome do seu filho, dizendo assim, fui peregrino em terra estranha, sou peregrino em terra estranha. Por quê, queridos? Porque ele se referia a esse mundo em que nós estamos. Amém? Por isso que ele diz, eu sou peregrino, eu não faço parte desse mundo. Eu faço parte de um mundo melhor. Amém? Moisés tinha essa visão, essa noção dada pelo Eterno. Então, primeiro ele se considera peregrino neste mundo e depois ele foge
da face de Faraó. Amém? Por causa que ele vê que nesse mundo estamos de passagem. E da mesma forma, amém, é que como estamos de passagem neste mundo, devemos aproveitar cada tempo que nós temos nesse mundo para agradar ao Eterno e plantar a nossa ida para o mundo vindouro, para a vida eterna. Amém? Porque como estamos aqui peregrinos, ou seja, não nos estabeleceremos aqui, amém, neste mundo que eu falo, é esse sistema anticristão pagão reinante atualmente, desde o tempo, né, meus irmãos, desde que existe o mundo, amém? E aí, meus amados, nós aqui estamos como peregrinos, porque nós temos que aproveitar aqui esse período da peregrinação para plantarmos algo sólido, aquilo que será a vida eterna, ou seja, o mundo vindouro. Então, meus amados, isso é muito importante, essa visão que nós devemos ter, que estamos aqui de passagem. Amém? E é isso que essa paraxá também nos mostra nesse comentário. Eu queria, meus irmãos, dar um exemplo, né? Tinha um rabino muito famoso, meus irmãos, chamado Hafetz Haim, amém? E ele era famoso mundialmente, muito famoso, muito sábio, e muitos ouviam as suas mensagens e os seus ensinamentos. E um homem muito rico, ele viajou que queria conhecer o rabino Hafetz Haim, e chegando, meus irmãos, até onde morava o rabino, aquele homem rico, né, ele chegou e ficou assim, será que é aqui que ele mora? Aí ele foi e chamou o rabino, e ele teve uma grande decepção, porque ele pensou que a casa do rabino Hafetz Haim, conhecido mundialmente, era um palacete, mas era uma casa muito simples, que só tinha um quarto, uma sala, um outro cômodo, muito pequenininho, não tinha quase nenhum móvel, tinha uma cama, né? Muito simples mesmo. E aí, aquele homem chegou para o rabino e falou assim: ô rabino Hafetz Haim, né? Eu vim aqui, eu esperava, né, encontrar o senhor numa casa melhor, numa casa grande, uma grandiosa casa, né, para receber tanta gente do mundo, e o senhor está aqui nesse casebre, né? E o rabino, ele até falou que o senhor não tem nem móveis aqui, enfim, eu estou um pouco decepcionado, e falando isso para o Hafetz Haim. E aí o Hafetz Haim chegou para ele e perguntou assim: e você trouxe os seus móveis? Aí ele chegou para o rabino e disse assim: não, rabino, é que eu estou de viagem. E o rabino falou: eu também estou de passagem, por isso que não tem quase móvel aqui. Amém? Então, meus amados, vocês vejam bem que aquele rabino não estava com o coração aqui. Ele estava também, como todos nós, peregrinando aqui nesta terra e plantando para o mundo vindouro. Então não devemos, claro, todo mundo tem suas preocupações naturais, mas não podemos perder o principal foco, que é o mundo vindouro. Amém, queridos? Que é a vida eterna. Aquele Ravi, ele tinha suas necessidades atendidas e focava na vida eterna. Cada um de nós também devemos atender nossas necessidades, cumprir nossos deveres, e devemos focar na vida eterna. Então essa é a mensagem, meus amados, que nós deixamos aqui nessa paraxá, nessa lição da Torá, para o segundo comentário da paraxá Itrô, para que os amados entendam que nós estamos aqui de passagem, peregrinos, e devemos focar naquilo que é sólido. Ali sim teremos uma morada preparada pelo Eterno para cada um dos seus filhos. Amém? Para isso, devemos obedecer a palavra de Deus, andar aqui em simplicidade, para ali sim recebermos
a realeza de estar na presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, queridos, que o Espírito do Eterno continue falando aos seus corações, que o Eterno abençoe a todos. Shalom, Shabbat Shalom. Amém e amém.